O GP da Austrália de Fórmula 1 acabou de acontecer e com ele a gente pôde perceber como que estão a ordem ali das equipes no grid da Fórmula 1. E diferentemente, na verdade, o contrário do que eu tinha falado em outros vídeos aqui do canal, aparentemente a Ferrari vem para nos surpreender e mostrar quem verdadeiramente manda no grid da Fórmula 1 desse ano. Mas será mesmo? Será que é exatamente isso que tem acontecido? Fique ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e eu não tô acreditando que eu tô gravando esse vídeo 4 horas da manhã logo depois da corrida, mas sempre vale a pena por vocês, justamente para que vocês possam saber um pouco mais sobre o que aconteceu, sobre as novidades e entender um pouco mais sobre esse esporte que a gente tanto ama. Claro que é importante a gente falar sobre esse GP da Austrália de Fórmula 1, um GP diferenciado, na verdade completamente diferente de qualquer outro GP que aconteceu em Melbourne, justamente por conta do grande número de ultrapassagens, disputas de posições e onde geralmente é um GP mais monótono. Hoje a gente teve uma corrida interessantíssima lá na pista de Albert Park. Com as longas retas, eles tiveram a oportunidade de fazer diversas ultrapassagens, defesas de posições e até mesmo nós pudemos presenciar alguns acidentes. Mas a parte mais importante está ligada ao time que é dessa camiseta que eu estou utilizando, a Ferrari. A grande questão é que não quer calar. Charles Leclerc já ganhou o título mundial desse ano. Ele já pode ser considerado campeão mundial de 2022. Eu vou responder tudo sobre isso nesse vídeo, explicando o porquê ele é sim o favorito e o porquê Max Verstappen talvez esteja em maus lençóis de uma forma geral. Mas antes, para compensar o meu esforço de estar gravando esse vídeo, editando de madrugada, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, o seu joinha, isso ajuda demais esse canal a crescer cada vez mais e me incentiva também. Além disso, já se inscreve e ativa o sininho para todas as notificações para não perder vídeo novo. Mas vamos falar mais sobre esse assunto que todo mundo quer saber. Como eu disse em outros vídeos aqui do canal, eu particularmente esperava sim uma Red Bull de certa forma dominante para esse GP de Melbourne de Fórmula 1. Ela trouxe sim algumas configurações de aerodinâmica bem menores do que da Ferrari. Significa basicamente que ela tinha menos downforce do que o F175. Na minha cabeça, em uma pista de alta, como é o caso de Albert Park, isso seria vantajoso para o RB18. Mas o que realmente aconteceu foi que o F175 trouxe sim um carro com grande carga aerodinâmica e acabou que isso tudo fez com que ele fosse bem mais veloz do que o carro de Max Verstappen durante a maior parte da corrida, para não falar toda a corrida de uma forma geral ali. O F175 conseguiu se sobrepor ali ao carro da equipe austríaca, conseguiu se mostrar muito forte nesse circuito de Albert Park e aparentemente acabou, mesmo não tendo ali a melhor estratégia, segundo eu mesmo, acabou conseguindo se sobrepor a qualquer outro time ali do grid. Mas como assim não teve a melhor estratégia? Se ele ganhou, ele teve a melhor estratégia, né? Na verdade é bem por aí mesmo. A questão é que eu estava enganado com a minha teoria que eu falei no decorrer dessa semana. A grande questão é que eu acreditava que poderia acontecer é que a Ferrari, utilizando ali maior carga aerodinâmica, teria uma chance de perder muito tempo nas partes de alta do circuito, onde ela não utilizaria o DRS. Mas a grande questão é que eu não esperava é que, na verdade, a equipe italiana tinha algumas cartinhas na manga. Começando pela questão da motorização, a unidade de potência da Ferrari que está assim diferenciada e que aparentemente já conseguiu se sobrepor, inclusive a unidade de potência da Red Bull. A gente pôde perceber Charles Leclerc andando ali pau a pau com Max Verstappen nas retas, ou seja, andando tão bem quanto as Red Bull, mesmo utilizando uma carga aerodinâmica mais alta do que os carros da equipe austríaca. Aparentemente, o que aconteceu e o que a Ferrari preferiu fazer é basicamente utilizar um carro com maior pressão aerodinâmica, já que ela sabia que teria um motor capaz de empurrar suficientemente bem quanto o motor da Red Bull. Além disso, o motor ali, a motorização da Ferrari, tinha sim uma cavalagem
importantíssima e que conseguia ali fazer com que o carro andasse muito bem, principalmente nas saídas de curva. Esse aparentemente foi o maior diferencial da equipe Ferrari nesse fim de semana. Ela conseguia sair muito bem das curvas, utilizando essa pressão aerodinâmica adicional e fazer com que seu motor tivesse a capacidade de tracionar melhor do que os outros carros do grid, inclusive melhor do que o carro da Red Bull, mas sem perder tanto na parte de alta do circuito. Enquanto isso, os outros times patinavam na tentativa de conseguir ali voltas mais velozes, conseguir ali velocidades mais altas ao final das retas, enquanto a Ferrari tinha essa possibilidade de, com um motor extraordinário, conseguir velocidades altas, mesmo utilizando uma configuração de maior pressão aerodinâmica para aumento de tração, principalmente nas saídas de curva. E talvez você esteja se perguntando, mas Lucas, como que você sabe que realmente o motor da Ferrari está tão bom assim? Principalmente analisando as equipes lá de trás do grid, Alfa Romeo e Haas principalmente. A gente pôde perceber que em diversos momentos essas duas equipes tiveram a oportunidade de tanto defender posições quanto atacar outros pilotos utilizando a sua motorização. E nós podíamos perceber que principalmente nas saídas de curva, essas duas equipes tinham certa vantagem. Não é à toa que o próprio Pierre Gasly sofreu muito para conseguir ultrapassar Lance Stroll durante a corrida. Muito difícil. Quando Valtteri Bottas teve a oportunidade de tentar pelo menos uma ultrapassagem, já foi bem mais fácil do que Gasly em cima de Stroll, demonstrando justamente que é bem provável que o motor da Ferrari realmente esteja bem superior ao da Red Bull nesse momento especificamente. E agora, com toda certeza, muita gente vai estar praticamente me xingando nos comentários, dizendo que eu sempre disse que o motor da Red Bull era melhor porque agora eu tenho falado que é o motor da Ferrari. A grande questão é que realmente eu sempre falei sobre isso. Eu disse que o motor Red Bull Powertrains era mesmo melhor do que o da Ferrari, mas aparentemente o jogo pode ter virado nesse GP. E Mattia Binotto tinha sim nos mostrado que essa era a grande chance da equipe italiana nesse momento do campeonato. Desde o primeiro GP, com a primeira vitória de Charles Leclerc nesse ano, Mattia Binotto já falava que a potência da Ferrari ainda não havia sido 100% liberada. Significava basicamente, segundo ele, que os motores da equipe italiana seriam testados gradativamente, com aumentos graduais de potência no decorrer das corridas. Aparentemente, eles aumentaram um pouquinho para o GP de Jeddah e agora mais um pouco para o GP da Austrália, demonstrando sim que eles ainda não devem ter utilizado toda a força do seu motor italiano. Então, a grande questão é a seguinte: Ferrari conseguiu fazer a pole position e conseguiu vencer a corrida de uma forma muito fácil, com mais de 15 segundos de diferença do segundo lugar, mesmo depois de 2 safety car. Ou seja, me parece que ela está sobrando nas pistas. Agora, Charles Leclerc realmente tem cacife para se tornar campeão mundial? Será que a Ferrari vai continuar com esse mesmo desempenho no decorrer desse ano de 2022? Já comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso, que eu vou trazer a minha também logo depois de você. Para ser bem sincero, primeiro sobre Charles Leclerc. Comparando ele com seu companheiro de equipe, a gente já percebe que Leclerc tem sim uma certa experiência e talvez até mesmo uma certa personalidade muito interessante. O Homem de Gelo. Talvez o novo Homem de Gelo de 2022. Enquanto Kimi Raikkonen acabou se aposentando ao final de 2021, aparentemente nasceu um novo Homem de Gelo agora em 2022 para disputar o título mundial. Charles Leclerc, que independente de ter um bom carro ou não ter um bom carro, disputar ou não posições, estar ou não pressionado, ele consegue manter um ritmo interessantíssimo e impressionante durante as corridas. Me parece sim que Charles Leclerc basicamente não se importa tanto assim com o ritmo dos outros carros. O mais importante é ele conseguir conquistar os seus resultados tão almejados. E nesse GP ele demonstrou justamente isso. Pulso firme, frieza, condições de fazer voltas mais rápidas,
e inclusive ele demonstrou isso falando que na última volta da corrida ele faria a volta mais rápida do GP. Apenas o engenheiro dele mesmo para acabar impedindo ele de acabar fazendo esse tipo de coisa. Mas ainda assim conseguiu o hat-trick, pole position, vitória e volta mais rápida da corrida, demonstrando que mesmo em momentos de grande pressão e que onde ele poderia perder tudo, ainda assim ele tinha a capacidade de fazer as voltas mais rápidas do GP de uma forma extremamente fria. Então, concluindo, acho que ficou bem óbvio. É óbvio que Leclerc tem sim muito talento, personalidade e princípios que podem fazer com que ele se torne campeão mundial e ganhe ainda muitas corridas nesse ano. Agora, sobre a Ferrari, já é outra história. Aparentemente, a equipe italiana não trouxe grandes atualizações para o GP da Austrália de Fórmula 1. Na verdade, segundo os próprios engenheiros ali da equipe, eles não trariam novidades para esse GP. Na verdade, o carro que ela utilizou é bem parecido com o utilizado no Bahrein e também em Jeddah, o que significa basicamente que o carro da Ferrari provavelmente seria mais bem adaptado a circuitos sinuosos. É claro que o circuito da Austrália, nessas condições, mesmo com as grandes retas, pode ser considerado um grande circuito sinuoso, mas com certeza tem muito mais curvas do que no circuito de Jeddah e também no circuito do Bahrein, o que demonstra que a Ferrari, ao contrário do que muitos falavam, é sim o carro mais equilibrado da Fórmula 1 e que consegue sim fazer voltas muito melhores e curvas muito mais velozes do que os carros da Red Bull. Enquanto isso, nós temos um Max Verstappen perdendo potência no seu carro, tendo problemas seríssimos e inclusive abandonando o GP. E agora tudo fica mais difícil para esse piloto da Red Bull, que eu acredito que nem é mesmo mais o segundo lugar do campeonato. Não tenho certeza, eu acho que não é mais o segundo lugar no campeonato desse ano. Enfim, tudo fica mais difícil para ele, mas aparentemente o favoritismo fica nas mãos de Charles Leclerc. Claro que eu vou falar mais sobre o Max Verstappen em outro vídeo aqui do canal, explicando um pouco melhor sobre quais possibilidades aí o que deve ter acontecido no seu carro. Mas antes, eu queria te lembrar de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal para não perder vídeo novo e ativar o sininho para todas as notificações, porque assim o YouTube te avisa toda vez que eu postar vídeo novo aqui. Enfim, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!